E um outro ponto se o fato desses candidatos não serem de São Paulo, não é nem isso, assim, eu não vejo esse movimento em outros estados, é contrário do que a gente vê em São Paulo. Seria inimaginável, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma pessoa que não é de lá chegar para se candidatar, porque o eleitor acompanha de perto mais a política e cobra de uma forma mais rígida, né, Bruno? E tem uma coisa, Andresa, que é interessante, que a gente pode voltar lá para o período do regime militar, né? Essa história do domicílio eleitoral, isso foi uma invenção na época da ditadura. Não se tinha isso antigamente no Brasil, né? O sujeito poderia ser candidato por qualquer estado, aonde ele quisesse ser, até porque, vamos lá, a lógica do deputado, principalmente, do deputado federal, é de representar um pensamento, né? E esse pensamento ele pode estar em qualquer localidade do Brasil, vamos dizer assim. Né? Um cara que tem um pensamento de esquerda, ele pode representar eleitores de esquerda em São Paulo, eleitores de esquerda no Rio de Janeiro, na Paraíba, onde for. Né? Mas como tinha uma preocupação de que alguns nomes nacionais ganhassem força naquela época do regime militar, começou a se criar essa história do domicílio eleitoral. Isso foi uma imposição na época da ditadura. O que a gente foi percebendo é que, com o passar do tempo, essa história do pensamento ele começou a crescer de tal maneira que hoje você olha para um estado, por exemplo, como Santa Catarina, que virou um estado bolsonarista, que defende o presidente Bolsonaro, com o filho do Jair Bolsonaro indo para lá para ser candidato a senador, né? Num estado que ele tem chance de ganhar, porque o pensamento da direita é forte naquele estado. A gente está falando do Carlos Bolsonaro, né? Carlos Bolsonaro. Bem lembrado. A gente teve agora também um movimento em Roraima do Hélio Negão, o deputado Hélio, né, que é um amigo de primeira hora aí do Jair Bolsonaro, também mudando o domicílio eleitoral para ir a Roraima, que é um estado historicamente que vota anti-PT no norte do país, para tentar ser candidato também ali ao Senado. Ou seja, o que eu estou percebendo é que esse expediente que teve lá atrás da ditadura, ele está se acabando um pouco porque o pensamento está ficando mais uniforme no Brasil. Né? Então, a gente está conseguindo... talvez, até por essa formação do jeito de se votar no Brasil, desse voto proporcional, isso tem ajudado a construção dessas novas candidaturas que não são oriundas dos próprios estados. Né? Agora, é interessante a gente perceber que São Paulo já faz isso há algum tempo, porque talvez aonde você tenha mais eleitor ideologizado no Brasil seja justamente em São Paulo. Porque quando você tem presença maior de desenvolvimento econômico, de recursos, o eleitor acaba ficando menos dependente do Estado e ele busca mais visões ideológicas, que representam o que ele pensa, menos o ex-prefeito da cidade tal, e ele vai mandar recurso aqui para a cidade, que é uma característica de voto para deputado no Brasil, né? Tem muito ex-prefeito que vira deputado por conta disso. Mas talvez São Paulo, por ser o estado do país onde você tem a maior desenvolvimento econômico, você acaba tendo um pouco mais desse pensamento que supera só as questões locais. Né? Então, acho que isso é uma característica. O Rio de Janeiro também tem um pouco dessa característica. Eu vou lembrar, em 2010, o Roberto Freire, que foi senador, deputado por Pernambuco, foi ser candidato em São Paulo e virou deputado federal por São Paulo. Né? Você tem algumas figuras que conseguiram fazer isso. Era muito difícil antigamente o sujeito sair de um estado menor e ir para um maior e ser eleito. Normalmente, quando você tinha essa mudança, era de um maior para um menor. Né? O que aconteceu, por exemplo, com o Sarney. O Sarney saiu do Maranhão e foi para o Amapá. O Jânio saiu de São Paulo e foi para o Mato Grosso. Né? Você teve algumas figuras que passaram por isso.
mas outras, agora nessa nova fase da política, com essa ideologização maior, a gente tem visto esses movimentos. E acho que São Paulo, por essa característica, acaba sendo mais um agregador desse tipo de votos, sabe? Pois é, tá pendente aí, né, a definição de quem será o segundo candidato do PT, apoiado pelo presidente Lula em São Paulo, né? Simone Tebet já foi a escolhida e, como o Bruno antecipou, a Marina Silva é um nome. E também tem o Márcio França, né, Bruno, que é outro ministro do Lula, que passou desapercebido como ministro nos últimos 3 anos e meio, pelo menos nacionalmente, né, ninguém sabe o que ele fez, mas também é um nome ali que se aposta, é um nome que tem bastante voto, pelo menos de largada, né, porque já foi candidato muitas vezes ali e nas pesquisas sempre tem um recall, né? Nesse começo, o eleitor acaba Chegou a ser citando... governador, né? Exatamente. Ele era o vice-governador do Geraldo Alckmin, né? Ele acabou ainda assumindo, foi candidato à presidência, ele acabou assumindo por 8 meses ainda o governo de São Paulo, e daí teve aquela briga histórica do PSDB, o racha em que o João Dória sai candidato contra ele e acaba vencendo as eleições, né? Pois é, tem essa questão também. Então, é um nome que o PT está avaliando ali. A definição é do presidente Lula, né? Sempre ele que decide como é que vai se dar, né, a política, principalmente nesses palanques aí tão importantes eleitoralmente para a própria candidatura do Lula à presidência da República. A política se movimentou muito essa semana, porque dia 5 de abril é a data limite, né, para quem vai disputar outros cargos, quem está, né, em algum cargo e que vai disputar outro cargo diferente, precisa se desincompatibilizar até domingo, que é dia 5 de abril. Então, o Lula perdeu essa semana, acho que são 14, me fala aí, Maria, que eu esqueci, 14 ou 15 ministros, né, que vão deixar os cargos para poder, 18 ministros, para disputar as eleições deste ano, né, em alguns cargos. Tem a grande expectativa sobre o Tarcísio de Freitas, né, que me disse, conversei com o próprio Tarcísio, que não vai se desincompatibilizar, o que significa que ele não vai disputar a presidência da República, ele vai concorrer ao governo de São Paulo. Inclusive, saiu uma pesquisa mostrando que o Haddad surpreendeu, né, Bruno? Estava todo mundo esperando que o Haddad viesse com menos intenção de votos, mas ele veio bem posicionado nas pesquisas. Então, muita gente comentou, né, que o Tarcísio achou que estaria sozinho nessa eleição, mas que talvez o Haddad vai dar um pouco de trabalho ali para ele. Pode ser também porque o PT tem um eleitorado, obviamente, que estava ali um pouco órfão, e com a entrada do Haddad já apontou nas pesquisas ali que pode, né, que vai escolher o Haddad como opção. E aí vou correr